Senhores, acabei de me cagar para conseguir fazer esse podcast, esse vídeo crítica a respeito de um homem que precisa que eu esteja despido de minhas preocupações sociais. Algum de vocês deve estar confuso, mas estou falando de Ítalo Marzilli. Ítalo Marzilli é uma pessoa confusa. A razão para isso é que eu não considero ele um completo idiota, diferente de muitas das figuras que eu citei aqui, que nós citamos aqui nos últimos vídeos. O problema do Ítalo Marzilli é que, não sendo idiota, ele sabe que precisa falar coisas aparentemente disformes para atrair mídia. Ele sabe aquilo que poderia causar choque nas pessoas, ele utiliza isso de uma forma extremamente temerária. Então eu acho que um exemplo claro, uma pessoa pediu recentemente oração por Ítalo na caixinha dele. E ele respondeu pra pessoa: Não vou rezar por você. Não funciona assim. É evidente que alguém que tem inúmeras pessoas pedindo orações não consegue cumprir todas as suas orações. Consegue. Que prometer. Não. Se tivesse... Porque Deus é bem inteligente, tá, né? Deus é realmente muito inteligente. Ele poderia não... Então dizer assim, a oração para todos aqueles Isso. que me pediram oração, né? Isso. É porque Deus é mas bem... não no sentido nominal, pela intenção em si. Não, mas existe essa intenção. Se ele viu o nome de cada um, ele anota... E assim, nada impede ele de anotar no papelzinho isso. E ir falando, tá ligado? Sim. Porque assim, papo reto que Deus é bem inteligente. E alguém poderia fazer isso pra ele, né? Ele é muito rico. Sim. Ele pedia o pessoal pra fazer. Mas eu acho que a gente tem que começar... Realmente, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão muito séria aqui. Sim. Sobre cagar nas calças. Sim. Ser ou não ser o elemento de transformação de sua percepção a respeito da sociedade e sobre si mesmo. A primeira coisa é... Será que é um exercício estoico cagar nas calças? E andar na rua cagado? Eu acho que essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida. Não, certo nível de atraxia com certeza existe aí. Não sei, acho que não. Se existisse, Sêneca diria, né? Sim. Todos os Marco, né? Alguém teria percebido, né? Todos eles diziam, tipo, cara, porque assim, cagar nas calças é bem fácil, tá ligado? Sim. E não ligar pra o que as pessoas estão falando a respeito de se você está cagado ou não é uma coisa bem fácil. Sim. Né, também. Mas esse movimento de ataraxia movido por defecar nas próprias calças, ou é uma grande inovação de Ítalo Marzilli, ao ponto que Sêneca viria isso e diria: olha, brabo. Estoico, né? Os autores... Eu acho que é mais uma parada meio cínica, uma parada meio Diógenes. Mas é que tá, a distância de Diógenes para os estoicos é absurda, tá? Sim. Eu sinto mais um certo nível de cinismo. Por exemplo, se o Ítalo Marzilli tivesse sido um estoico antigo e tivesse falado isso, eu tenho certeza que seria muito mais fácil para o Aquino não aceitar o estoicismo. Ele não teria aceito o estoicismo, sabe? Ou então diria, esse estoicismo aqui eu não aceito muito bem não parece fazer muito sentido, né? Porque diferente, e saindo um pouco da brincadeira do pessoal, mas a tentativa de movimentação, por exemplo, de São Tomás e dos tomistas e da escolástica em torno do estoicismo, é porque existe um certo comportamento do Nosso Senhor Jesus Cristo, diversas descrições na Bíblia que parece muito com um movimento de ataraxia, de um movimento de se afastar do mundo e não se preocupar com as suposições do mundo, né? Sim. O ponto de ser julgado, de ser perseguido, de ser julgado, né? Por Pôncio Pilatos, pela sociedade ali. E tenta-se exprimir essa proximidade entre o estoicismo com a possibilidade de um comportamento cristão. Sim. Existem outros que discordam, como, por exemplo, Santo Agostinho, que eu já não gostava do estoicismo, meu nem sabe, mas quando eu li o Agostinho, eu vi ele criticando o estoicismo, eu falei, cara, é isso aqui mesmo. O estoicismo, ele exclui você da possibilidade de, inclusive, amar o próximo e, inclusive, amar a Deus acima de todas as coisas. Porque a própria percepção, e é isso que o Ítalo Marzilli criou com os seus seguidores e suas seguidoras, é que se compreende a ataraxia como um movimento de se apaixonar por si mesmo. Sim.
É um movimento de estar apaixonado por si. Sim. E é por isso que esse exemplo que eu comecei já Ele narrando... jamais aceitaria o rótulo de estoico. Nunca. Ele nunca se colocaria numa caixinha social. Esse homem odeia rótulos. Porque quando você coloca... Faz parte de amar o próximo, você não está cagado próximo dele. Porque isso ajuda... A não ser que, assim, uma coisa é você ter se cagado, né? Não se controlou. Você tá no ônibus, por exemplo. Mas não dava pra segurar. E outra coisa é você ativamente sair de casa, cagado, para provocar a sensação no próximo. Não, em si, de desprendimento. Não, mas é provocar o próximo. É isso que é a parada. É como se você dissesse pra uma mulher, tu saia nua na rua e não ligue pra opinião dos outros. O problema é que não ligar pra opinião dos outros é também excluir a possibilidade de você estar sendo uma pessoa que vai provocar o pecado na pessoa ali. Então, uma pessoa que tá dentro de um ônibus e você entra do lado dela, cagado. Isso provoca ira na pessoa. Provoca raiva, uma raiva muito acentuada, que é ira, né? Provoca sensações que não são boas sensações. E, principalmente, é uma falta de amor ao próximo, você tentar provocar esse tipo de situação nele pra você se provar, às vezes, se provar como um homem que não se preocupa com a sensação do outro. Então, hoje eu vejo que na direita instagramável tem uma preocupação em excesso em se mostrar não somente superior aos demais, mas tentar demonstrar que você não se preocupa com a percepção dos demais. E eu acho que existe uma confusão muito clara nas pessoas que assistem aqui quando eles falam, por exemplo, que só a gente tá certo, ou que a gente tá soando arrogante, ou qualquer coisa desse tipo, tá ligado? É que o fato é muito simples. Quando a gente xinga essa noção do brasileiro, por exemplo, é só ver as situações que nós xingamos. É quando, por exemplo, nós falamos que a pessoa é a favor, como foi o caso do Ancapsul, de matar mulheres e crianças em uma guerra, e você tenta defender isso. Mas que merda de brasileiro você é. Sim. Quando você tenta defender outras pessoas por erros deles, que são claramente erros, e você tenta suplantar uma tentativa de justificativa, principalmente atacando o outro, que merda de brasileiro que você é. Mas eu acho que existe aí um certo nível de confusão desse pessoal que não entende o papel da recriminação social. Existe uma diferença entre o discurso público e o escândalo. Então, por exemplo, a nível de bastidores, a gente sabe uma porrada de coisa, uma porrada de gente que a gente comentou. Então, a gente poderia, com absoluta certeza, criar escândalo, de fato. A gente tenta demonstrar que esse comportamento moral deles é justamente uma sequência dessas coisas de bastidores que a gente sabe. Não, sim, e as pessoas acham que aquilo dali foi só um erro, que é uma coisa que passou rapidamente, mas não, faz parte da pessoa. Em off, eles são a continuação exatamente das críticas em questão. Mas o que a gente sempre tenta colocar é em termos de discurso público. É o que essas pessoas mostraram para todos. E que está evidente pro cara que é fã dele. O cara que é fã de cada uma dessas figuras, independente dos bastidores que ele não saiba, ele consegue ver o problema do discurso. E se ele não perceber os problemas do discurso, a gente está tentando apontar para ele, né? No caso do Ítalo, eu acho que existe um certo problema, que ele não se conscientizou efetivamente de que existe um papel para as amarras sociais. Existe um papel para fofoca. Existe um papel, nesse sentido, para todo tipo de tipo de reputação. Um tipo de fofoca, né? Um tipo de fofoca, exato. Porque há uma passagem, quando você determina um rótulo, de informações. É o que a gente chama de encurtadores de informação. Eu não consigo dizer todas as coisas que eu gostaria de dizer sobre um determinado tipo de pessoa. Mas se eu falo maconheiro, você começa a pegar uma série de elementos implícitos que fizeram parte de alguma forma do seu contato quando você se aproximou de um maconheiro, quando você conviveu com um maconheiro. E o contato de outros que formam um certo arquétipo, um certo símbolo do que é o maconheiro no Brasil. Para usar arquétipo, para brigar o Kerbs, um símbolo, uma estrutura simbólica a qual as pessoas podem fazer correspondência, né? E conseguimos, inclusive. Sim, exato. Então, do ponto de vista de como a sociedade funciona, a sociedade se ampara muito nisso. A sociedade, inclusive, é muito peculiar que a família da pessoa
inclusive molda a nossa relação com a outra pessoa. Cara, é muito difícil, muito, muito, muito difícil, eu não gostando de um irmão, eu achando que o irmão é profundamente mau caráter, eu trate completamente diferente, sem ligar nem um pouco para esse aspecto, o outro irmão. Entende? Por quê? Porque, cara, é muito difícil, e às vezes acontece. Isso aí talvez seja até uma falha minha. Mas é muito difícil você ignorar completamente. Como é que um irmão é tão mau caráter e o outro não é nada? Será que a criação dos dois foi tão peculiar que um nasceu fruto podre e o outro não? Sabe? E às vezes acontece isso. Mas é muito raro isso. E assim, isso acontece com tudo, gente. Tudo. Se uma pessoa convive num grupo, o Malbon fala muito isso. Muito mesmo. Muitas vezes eu falo de alguém e ele não fala nem da pessoa por onde ele fala assim: pô, mas tu já viu que ele anda? E ele sempre repete aquela frase: diga-me com quem andas, que lhe direi quem és. Então há um papel efetivo real em como nós estabelecemos os rótulos sociais. Desprendimento em relação aos rótulos sociais é desprendimento em relação a importantes informações. Há uma parte importante do nosso convívio em sociedade. E é entender que o que o ídolo acaba fazendo é que ele quer fazer isso para se pôr acima dessas estruturas. Porque ele carrega consigo a noção de fazer parte de uma certa aristocracia. Certo? Então, não é apenas a questão de, eu não ligo verdadeiramente para os rótulos. É uma certa indiferença aos rótulos. Não. O motivo pelo qual ele se projeta como indiferente aos rótulos é para ser maior que eles. É porque ele quer se colocar como uma pessoa que é superior a essas pecunhas, a essas amenidades sociais. Só que essas amenidades sociais são uma parte gigantesca do nosso tecido social. E nós não podemos esquecer o papel que elas têm. E é bom a gente sempre se lembrar o seguinte: eu não sei qual foi o episódio que a gente falou aqui, mas a gente falou da questão de que merda de aristocracia é essa que é medida. Foi 38. Lembrei agora. Não saiu aqui ainda, tá lá na plataforma, né, pros nossos assinantes. Quem quiser assinar, alta linguagem. Quem quiser assinar, tá aí. Que merda de aristocracia é essa que é medida por uma quantidade específica monetária. Então o Ítalo Marcílio se considera parte dessa aristocracia muito pela quantidade de dinheiro que ele consegue fazer. Muito pelos lugares que ele consegue percorrer. E muito pelos bens que as pessoas onde ele percorre têm. Sim. Que isso, de fato, é uma certa busca de espelhamento, uma certa busca de reprodução tribal, que é muito característica aqui no Brasil. Que você, por exemplo, começa a participar de um determinado grupo onde as pessoas usam determinado tipo de roupa e você sente que você precisa ter aquele determinado tipo de roupa, mas não a forma da roupa, mas o preço daquela roupa. Então não é só usar terno, tem que ser um terno de 30, 40 mil reais, de um determinado tipo de alfaiate e assim sucessivamente. Sim. Então a aristocracia brasileira, e a que o Ítalo também faz parte, que é uma aristocracia brasileira, é a continuação dessa aristocracia brasileira, ela é por esse modo de imitação, por uma certa memética em torno da quantidade financeira que você tem, em torno de onde você tem uma casa, de quantos carros você tem, e que merda de aristocracia é essa? Onde não é medida por um fator objetivo, mas por um fator intersubjetivo, que é um reconhecimento próprio daqueles que estão naqueles grupos. Então você participa daquela aristocracia na medida que você pode ter um jatinho, na medida que você pode ter determinado tipo de carro, quando você mora em Alphaville, aonde você mora, quantas casas você tem, aonde você tem essas casas também é muito importante, e eles ficam tentando replicar essa esfera de comportamento para um reconhecimento geral de se você faz parte ou não dessa aristocracia. E veja, a aristocracia brasileira, ela é extremamente viciada. Ela é viciada em vários péssimos comportamentos que eles tentam justificar. Primeiro, que é um aspecto psicológico, uma certa movimentação psicológica, porque se o Brasil é depravado, faz parte da aristocracia também ser depravada. Só que a depravação da aristocracia é num sentido em que eu consigo ter uma depravação mais bonita, no sentido não bonita realmente, mas mais estética, né? Uma composição elegante, um rótulo, ser mais elegante na minha depravação. Sim. E é por isso que é tão comum se lembrar e se relembrar e se fixar essa noção depravada, essa depravação geral que supostamente acontece no Brasil. Então não é tão estranho quando aqueles grandes críticos de música brasileira
funk, por exemplo, muitas vezes, muitas pessoas que a gente sabe de off são tão depravadas quanto em off, né? Porque você começa a assimilar, eu sou brasileiro e o brasileiro é assim, então existe uma certa parte minha que é também assim. Sim. E eles não buscam reprimir esse tipo de comportamento. Esse comportamento, na verdade, ele busca ser exacerbado, mas não publicamente, internamente. Sim. Que é a noção geral de tribos, né? Tribo, você ataca o externo por certas características que tem no interno, só que eles não podem, você pode. Seu grupo pode, né? Os seus tribais podem. E o Ítalo Marzelli traz muito esse espírito dessa conformidade, que pra mim, essa conformidade vem muito dessa influência que muitos falam de modernismo, mas muitos deles não sabem o que é modernismo, que é essa busca de se livrar dos rótulos. A grande crítica que é feita em torno da Igreja Católica por muitos marxistas, por muitos progressistas, é que a Igreja Católica criou essas qual foi a palavra? Não sei o que, sociais. Essas amenidades. Não, tu usou outra palavra. Amarras sociais. Então a esquerda, ela tenta, não só a esquerda, mas muitos protestantes também, muitos progressistas tentam trazer uma certa percepção de que a Igreja Católica trouxe as amarras sociais, que era uma forma de controle, dominação, de um certo comportamento humano que não pode ser expresso. E, por exemplo, Foucault, né? Foucault dizia justamente isso, né? A Igreja Católica trazia certas amarras para o povo, para as pessoas, impedindo ela de chegar a determinados fins. Outra crítica muito conhecida também dos progressistas à Igreja Católica é que os mandamentos da Igreja Católica e a forma que a Igreja Católica mandava de comportamento era a necessidade do próprio império local do Estado que existia. Então, quando, por exemplo, dizia para você não ser guloso, gula é porque tinha pouca comida. E essa comida tinha que ser levada para os nobres e para a aristocracia. E então começou a se dizer que não podia ser guloso, que era um pecado. A própria noção de confissão, né? Não, a própria noção de confissão. A confissão, para eles, acontecia, por exemplo, para controle social, para que o padre tivesse conhecimento das informações e dos segredos das pessoas naquela comunidade. E tu pode ver que isso que me assusta. O comportamento das coisas que eles têm é muito replicando essa crítica. Exemplo, fazer as campanhas de marketing mostrando que você é muito rico, o seu carro, seu avião, e aí uma certa crítica, tipo assim, isso é coisa de protestante, dizer que eu não posso ter as coisas, apesar de que os protestantes dizem que tem que ter as coisas, tá ligado? Mas, mas esse Papa, por exemplo, Papa Francisco, dizer que o Papa Francisco dizia que era pra dividir com os pobres porque ele é comunista, tá ligado? Porque eu não posso acumular Não que o Ítalo Marzelli tenha dito que o Papa é comunista. Mas não disse. Mas esse é um comportamento natural. Você não pode chegar pra ele e dizer, cara, você esbanja muito. Você já pensou em repartir? Mas que tipo de pensamento comunista é esse? Né? Isso é a primeira coisa que eles vão relatar quando você vier fazer esse tipo de apresentação. Porque, inclusive, na nossa plataforma nós temos uma série sobre Molina, que ele tenta fazer uma ética do empresário, né? Pra saber como o empresário ia se relacionar com suas coisas, com sua riqueza. E a forma que o Molina fala, que é uma forma também que o Santo Inácio de Loyola trouxe, que é uma expansão do que o Santo Inácio de Loyola trouxe, que é você compartilhar esses seus bens numa medida de caridade e justiça. E não existe esse compartilhamento, porque, veja, caridade para Molina e para várias posições jesuítas e várias posições na Igreja Católica é quando você vive com o mínimo. E esse mínimo de conforto para apenas uma geração. Então muitas dessas pessoas falam que estão acumulando dinheiro para as próximas gerações. O Molina demonstra, e de fato, logicamente, o Molina tem uma certa perspicácia muito boa em relação à lógica modal, aonde ele diz o seguinte: você só pode determinar, acumular capital, acumular riquezas para a sua próxima geração. Por quê? Porque as próximas gerações não dependem mais de você. As próximas gerações não vêm de você. É uma certa soberba e uma certa forma sua de velar a sua vontade de ter mais capital, dizendo que você está acumulando para as próximas gerações. Por quê? É muito fácil a gente imaginar que você tenha 2 filhos, um a vida de freira e o outro vida de padre. Ou então eles sejam estéreos. Ou então eles morram antes de chegar à idade. Não quero ter filhos. E não querer ter filhos. Você virar ateu e não querer ter filhos. Então você não consegue ter controle sobre a próxima geração. A única coisa que você tem controle é sobre a sua própria geração, no medida que você pode prover para eles. E se usa muito essa esfera. E outra coisa... Aí você está projetando o seu dever e responsabilidade para com os seus filhos, como se todo o acúmulo de capital que você faz fosse justificado para
os seus filhos. Então, assim, é bom que você tenha mais dinheiro, porque com mais dinheiro você consegue fazer mais justiça e mais caridade. Sim. Esse é o motivo de por que você precisa buscar riqueza se você é um católico. É porque você quer fazer mais justiça, mais caridade. Sim. Fazer com que menos pessoas tenham frio, sede e fome. Inclusive, é relevante aqui fazer a distinção entre justiça e caridade, né, Pumolina? A caridade pumolina é quando você dá o suficiente para aquela pessoa ao ponto em que ela não esteja mais no estado de pobreza. Para vocês entenderem. Exemplo, eu tenho um mendigo. Se eu provei um alimento para ele, café da manhã, almoço e janta todos os dias garantido, eu estou fazendo com que ele não tenha mais uma preocupação rasa, né, uma preocupação mínima, que todo ser humano supostamente deveria ter, que é justamente da alimentação, né? Sim. Então você tira essa preocupação dele. A partir daí ele tem a oportunidade de conseguir sair da pobreza porque você garantiu o mínimo de alimentação para ele. Isso é um aspecto de caridade. Sim. Agora, quando você dá um prato de comida para uma pessoa que está passando fome, você está exercendo justiça. É justo que aquela pessoa tenha alimentação. Sim. Então tem essa diferença entre justiça e caridade na medida também dos seus bens. Então, por exemplo, quanto menos você tem, mais você dá, vai subindo a um grau de caridade. Então, essas pessoas não têm muito bem essa perspectiva suplantada. Porque se você tem 3 carros e você é apenas uma pessoa, parece que tem alguma coisa estranha. E veja, no sentido mercadológico, cara, tenha quantos carros você quiser. Sim. Mas no sentido espiritual da busca da salvação, cuidado com essa vontade exacerbada de cumprir certos desejos de ter vários carros para esbanjar isso. Sim. Mas tudo bem, se você quiser ter, eu não sou defensor que o Estado tire de você, que impeça você ter, sim, que bote imposto sobre você. Nada disso, porque a gente tem que explicar por... Esses caras são da teologia da libertação! Não, cara, tipo... Eu tenho certeza que Jesus não ia defender você ter 4 carros enquanto tem pessoas passando fome. Sim. Então, mas assim, feel free, né? Sinta-se à vontade para fazê-lo. Mas saiba que tem consequências, né? Sim. E outra coisa pra mim, que tem esse lastro, que foi isso aí que tu tocou, cara, foi muito bom isso aí que tu falou, é a questão da confissão. Porque o Olavo foi uma das pessoas, infelizmente, que fez trouxe essa percepção, que você tem que ir pra igreja e sair correndo logo em seguida. Sim. Muitas dessas pessoas, eu já ouvi isso, dessas pessoas, não sei se é o ponto do Ítalo Mazzilli, mas que são pessoas que seguem o Ítalo Mazzilli, que elas têm preocupação em se confessar para um padre comunista, como Júlio Lancelotti, por exemplo. Mas não porque supostamente ele cometeu aquele ato, mas porque o Júlio Lancelotti teria informações dele que poderia ser levado para o PT. Sim. Veja, é o mesmo espírito, é a mesma coisa. Sim. É a mesma exata coisa. Que a Igreja Católica promovia a confissão para deter segredos das pessoas e conseguir ter controle sobre essas pessoas. Só que agora o inimigo é a CNBB. Sim. Ao invés de a igreja por si só, porque eles jamais falariam que de quem eles desconfiam da igreja. Eles preferem dizer, não, é o bispado aqui do Brasil que é péssimo. Porque é muito claro quando você duvida da própria igreja e é um pouco menos claro quando você duvida do CNBB. Mas eu queria aproveitar aqui e comentar um aspecto muito importante do que você está comentando. Que é a questão da adesão. Esse pessoal, e para mim talvez seja a pior parte, esse pessoal, além de conviver com elites muito estranhas, então, por exemplo, o Ítalo Marzilli veio se aproximar agora, após um período de intensa proximidade com os eventos do dia 8, ele veio se aproximar agora dos ministros. Se não me engano, foi o Fux e um outro ministro que foram lá, acho que... Não lembro agora quem foram os dois. Foi o Gilmar e o Fux? Eu acho que foi isso. Não sei. Não lembro de cabeça agora quem foi lá. Mas foram 2 ministros lá no centro dele de direita agora. Então, ele faz adesão ao que quer que esteja na moda para elite. Ele é capaz, nesse sentido, de trafegar por esses diferentes grupos. E ele faz, inclusive, um certo nível... como que eu posso pôr isso? De venda mesmo dos seus próprios ideais em função daquilo que está popular. É muito claro para mim que não há um processo reflexivo do Ítalo Marzilli sobre quais são os ideais que ele deve efetivamente seguir. A aceitação dele, por exemplo, da filosofia tomista é quase automática, é o que o Olavo seguia. A aceitação dele da própria psicologia tomista, de toda a noção dos temperamentos,
é quase... a elite tá fazendo? A elite gosta disso? A elite acha bonito isso? Então eu vou pra lá. Mas eu acho que é o viés protestante. Quê? Eu acho que é aquele viés protestante que eu tive comentado lá atrás, que eu acho que o pessoal não entendeu o que é o viés protestante. Sim. É a depravação total. A partir do momento que você parte da noção de que está completamente depravado a sociedade que você vive, você faz sentido você também participar dessa depravação. Sim. Porque você tem outros salutares. Você relativiza. Sim. E porque existem, supostamente, outros salutares que vão limpar esse seu erro, tá ligado? Sim. Então, como Deus está te provendo, supostamente, Deus está te provendo essa riqueza, quer dizer que ele tá dizendo que você é um escolhido para tentar resolver essa depravação. Sim. Que é uma desculpa que eles usam para entrar no Estado. Então o Estado é depravado, o Estado brasileiro, o PT e tudo o resto, mas se eu entrar ali dentro eu consigo resolver essa depravação. Mas para entrar ali, eu preciso participar de um pouco de depravação também. Mas você vê, o Ítalo, que é um homem a princípio razoavelmente inteligente, ele faz adesão a ideias do Rodrigo Silva. Ele faz adesão a ideias de Guilherme Freire. Ele faz adesão de ideias que hoje são consideradas sob quase todas as vias possíveis erradas em relação à prosperidade. Cara, ele literalmente, ele olha para esse conjunto de ideias e ele pensa, cara, realmente, a elite gosta disso aqui. Isso tá na moda. Isso é uma coisa que vai me deixar popular, vai me deixar estável, então eu vou aderir. E veja, não é dizer que ele não tem um conjunto de ideias, até porque a gente vai bater no conjunto de ideias em outro vídeo. Esse vídeo aqui tem outras partes, que provavelmente já estarão disponíveis na plataforma logo mais. Mas é reconhecer o seguinte: o Ítalo Marzilli, o comportamento do Ítalo Marzilli é que, coincidentemente, aqueles assuntos que o pessoal tá mais tocando, ele tá tocando também. Coincidentemente, aquilo que tá na moda do ponto de vista da filosofia, da psicologia e de todas essas áreas, ele faz logo pronta adesão. O Ítalo Marzilli, ele é uma esponja das figuras realmente, como eu posso pôr isso? Caricatas dessa elite que ele vê. E para mim, o Ítalo, ele tem um aspecto pior do que todos os outros, porque ele esteve durante muito tempo na casa do Olavo. Então, como ele passou muito tempo na casa do Olavo, ele a princípio deveria ter dedicado-se a uma vida efetiva de estudos. Só que a vida do Ítalo hoje é a vida de alguém que está sempre ensinando um novo tópico. Então você pode reparar, nos últimos anos ele foi de não sei muito bem o que são esses tópicos para tem uma formação em filosofia do direito, tem uma formação em psicologia, tem uma formação, se não me engano, o último tópico que ele tinha entrado recentemente era educação. Que são tópicos que, dado como ele defende a progressão da filosofia, da psicologia afins, que é uma coisa historiográfica, cronológica, em torno dos grandes clássicos, ele não poderia fazer. Ele jamais teria terminado para estar efetivamente desenvolvendo isso hoje. Então, eu realmente acredito que se amanhã, a direita dá uma guinada radical para o centro, ele é o primeiro a acompanhar. Se amanhã o popular é ser de centro, ele se dirá: eu sou centrista. E isso é péssimo, cara. Isso é péssimo. E como que ele faz isso? Desvalorizando tudo o que existe que não é dele. Tudo que não for literalmente ele, e o que as elites de fato assumem, ele vai desvalorizar. Então ele enxerga o pensamento de esquerda, por exemplo, com nojo, com repulsa. Não de forma crítica e real, tá ligado? No sentido, tipo, de uma análise do que está sendo dito. Ele enxerga as posições libertárias com repulsa, com nojo. Ele realmente coloca para ele nós e eles. A tal ponto que certa vez eu vi, mostrando no anúncio do Ítalo, uma frase na... Por quê? Porque, e veja, não é porque ele sabia que a frase era na... Eu tenho printado a frase em questão.
É porque, como ele tá, de alguma forma, nessa disputa smithiana entre nós e eles, o imaginário dele acaba assumindo essa forma. Ele acaba, de alguma forma, recalculando suas expectativas em relação ao mundo de tal forma que ele consiga utilizar numa campanha uma frase do Hitler. E é lógico que ninguém percebeu, porque esse Brasil tem um imaginário profundamente associado com todas essas coisas. Mas é no mínimo peculiar, né, que esse tipo de coisa tenha acontecido, porque demonstra, de alguma forma, uma certa rivalidade, nós e eles. Isso quer dizer que ele seja na... Não, não é nada. É o contrário, é porque ele não percebeu que a frase é na... que ele tá tão inserido no nós e eles. E o nós e eles, ele bem sabe, porque estuda efetivamente direito, o nós e eles vem muito antes. A política amigo e inimigo do Smith vem muito antes na... Então não é uma adesão direta, mas é parte daquela filosofia que tanto ele quanto Alexandre de Moraes aderem, amigo e inimigo. E o Alexandre de Moraes adere de forma mais incisiva. Ele fala, eu gosto muito do Smith. E utiliza muito o Smith em todas as suas análises. Já ele não percebe que ele faz parte dessa estrutura, mas coloca mais ou menos igual. Eu não sei muito bem a respeito... porque o Estado em si, principalmente moderno, né? Ele tem um certo... está contaminado com certas perspectivas totalitárias, que é inevitável. As pessoas não entendem que as perspectivas totalitárias foram tomadas de adesão dos grupos totalitários, né? Da Alemanha do Bigodudo, do Mussolini. Ela foi impregnada não só no aspecto do direito, né, mas no aspecto geral de uma postura do Estado. Muito por influência do... Eu vou dizer a frase aqui que você vê que tenso, né? Isso aqui, quando a gente viu, a gente ficou assustado. A frase em questão era uma campanha do Ítalo chamado Confronto Final, que lembra assustadoramente a solução final. E a frase era uma frase atribuída notadamente ao Hitler: lutamos por aquilo que amamos e amamos o que de verdade conhecemos. E aí tinha a frase embaixo: ou nos preparamos agora e agimos cada um onde estiver, ou a família como conhecemos deixará de existir. A primeira etapa é o verdadeiro e profundo conhecimento. Veja, longe de mim dizer que o homem com exceção dessa única frase, não há nada dentro do que o Ítalo apresenta que indique essa proximidade com mas que toda essa estrutura de oposição que o Malboro apresentou leva a isso, parece levar. Então, porque o Mises lá no livro, no Marxismo Desmascarado, ele denota bem coisas ali que eu, por exemplo, não fazia noção de que existia na Alemanha, porque eu não sei alemão. Mas uma das perspectivas que o Mises bota, que é justamente com Sorel, né, que vem também com Sorel, e que influenciou drasticamente esses grupos, não só o Sorel, o pensamento marxista, mas uma determinada forma de pensamento marxista, mas a própria noção hegeliana, a própria noção nietzschiana, que eram autores que circulavam nesses grupos totalitários em demasiado. Então, por exemplo, essa noção da sociedade dos fortes, essa noção da sociedade da aristocracia, onde você precisa pisar nos mais fracos, negar a oração às pessoas, por exemplo, sim, é uma perspectiva nietzschiana, né? É uma perspectiva de superar, né? É o super-homem, né? O ser... Eu imagino o Nietzsche andando cagado. Sim, ele andaria cagado, com sífilis. Dizendo que ele é o forte. Essa é a perspectiva do além-homem. Sim. Esse além-homem, que é por isso que eu comecei citando isso da questão estoica, porque isso não é estoicismo. Sim. Isso de fato não é estoicismo. Isso é uma perspectiva de além-homem. Isso é uma perspectiva nietzschiana da moral. E tá tudo bem ter essa perspectiva. O Mário Ferreira tinha. Sim. Mas o Mário Ferreira não colocava o além-homem como tratar mal ou pisar nos mais fracos. O além-homem pro Mário Ferreira dos Santos era amar ainda o mais fraco. Sim. O mais fraco não consegue amar os outros. Sim. Um homem forte, de fato, aquele que está em Cristo, que tem uma vida interior forte, é aquele que ama em demasiado, porque é uma tentativa de imitar a Cristo. Cristo, que era Deus também, sim, também amava infinitamente. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele amava infinitamente os homens.
Ele amava e exercia justiça infinita com os homens. A todos. E é justamente essa perspectiva do Mário Ferreira para o Nietzsche, numa noção de timese parabólica, aonde eu me relaciono, e para eu ser além moralmente desses homens, eu preciso superar o que a massa tem em sua contemplação, que é a nossa dominação. Então, se eu sou uma cara que está além dela, eu vou amar mais, eu vou ser mais justo, eu vou adquirir as virtudes, eu vou não buscar a dominação, eu vou lutar contra a dominação, eu vou me impor contra isso. E como eu Principalmente contra o pecado original. E como eu vou fazer isso? Pro Mário é muito importante, porque ele é anarquista. Eu não vou bater e dominar essas pessoas. Sim. Eu não vou bater nessas pessoas. É por isso que ele era anti-Estado. Porque a noção de além-homem é justamente vencer a perspectiva de que eu preciso violentar a todos socialmente para deixar todos no mesmo nível de violência, uma justiça corrompida. Sim. E pro Mário era isso. Então veja, a noção nietzschiana pode alcançar determinadas formas, como o Mário fez, que se juntam à noção bela do catolicismo de amar ao próximo. Mas para o Ítalo e essas demais pessoas dessa bolha católica de Instagram, a direita instagramável, amar o próximo não é uma coisa que participa. É supostamente amar a Deus acima de tudo, supostamente, e não amar o próximo como a si mesmo. É não propagar a caridade, não propagar a justiça, não propagar o amor, não propagar a não violência, né? Não ser violento com os demais. Sim. E isso é uma coisa que participa, e não é à toa que todos esses participam seriamente da noção do Estado. Sim. Porque a partir do momento, de novo, que eu tenho uma noção de depravação total, que eu tenho uma noção decadencial, eu vou aderir ao Estado justamente para punir e impedir que essas pessoas sejam o que elas são. Sim. Extinguir o livre-arbítrio dela na medida em que eu acredito que eu estou levando ela para um caminho melhor. Sim. Essa que é a formulação para esse pessoal. Então é por isso que é tão comum essas pessoas terem tantas conexões com o Estado e ficarem tão em silêncio em relação ao que está acontecendo e, simultaneamente, não praticar atos que vão elevar pelo menos uma pessoa do estágio de extrema pobreza ou de extrema decadência para um estágio um tanto quanto melhor e assim sucessivamente para conseguir tirar desses lugares. Tem uma coisa que eu acho muito peculiar aí, que como esse elemento é externo para eles, é uma coisa que eles fazem adesão puramente verbal, eles costumam enxergar isso como uma jaula. Então, o caso do Miguel Sorani é um caso que aí não dá para colocar diretamente análogo ao caso do Ítalo Marzilli, porque não se conhece nesse caso, mas o Miguel Sorani já é mais claro, e ele tem um arquétipo não, uma estrutura simbólica muito similar à estrutura que a gente está relatando aqui. Ele foi aluno do Ítalo. Foi? Aluno da palestra hoje. Então há ali uma certa noção de que, cara, eu vivo uma vida que ela é tão sofrida do ponto de vista de limitações autoimpostas, e ela é tão diferente da minha personalidade própria, é tão diferente daquilo que eu gostaria de vir a alcançar, que eu estou sob controle, eu sou um animal enjaulado. Veja, não é a noção do além-homem, porque na noção do Mário Ferreira, ele reescreve, nesse sentido, simbolicamente, a própria noção do anticristo, do livro do Nietzsche, que ele coloca, ele enfatiza o fato de que Nietzsche enxergava Cristo como diferente da igreja que Cristo gerou. Sim. Então Cristo era uma figura que era verdadeiramente superior a todos os demais, até mesmo para Nietzsche. E ele diz, por que ele fazia isso, do ponto de vista do Mário? Porque ele se tinha despido do pecado. Como ele se despiu do pecado original, então ele conseguia, de fato, ser essa pessoa. Imitar a Cristo é despir-se do pecado. Então é nesse sentido que se seria além homem. Só que para fazer isso, você precisa verdadeiramente se desfazer daquelas coisas internamente. A batalha interior. É uma força interior que é exigida. E essa força interior, essa vitória, ela acontece sem espectadores. Se ela acontece sem espectadores, e ela muitas vezes é feita com diversos... como posso pôr isso? Diversas recaídas. Um processo de luta mesmo. É uma guerra real. Isso não é bonito de se ver. Então, quando essas pessoas colocam para si uma carapaça externa que é bonita da vitória que eles fizeram, muitas vezes todos aqueles aspectos das lutas e dúvidas internas somem.
do homem. E aí o homem não consegue viver essas lutas internas. Porque ele precisa estar sempre com o personagem ligado. E aí, quando ele vai, de fato, convivendo com o mundo, isso sai em algum momento. Não dá pra você vestir essa máscara o tempo inteiro. Não dá pra você lutar com essa estrutura o tempo todo. E aí, uma hora, eles fazem coisas tão nojentas quanto ficar mandando, sendo casado, mensagem pra uma porrada de mulher que estava lidando com a pornografia, estava com dificuldade de lidar com a pornografia. Porque, veja, a traição é uma coisa ruim, péssima, terrível. Mas o que aconteceu ali foi pior do que a mera traição. Porque a mera traição, os dois se resolvem entre si. Eles conversam entre si e é uma opção dela ficar com ele ou não. Mas o que ele fez foi usar-se da vulnerabilidade daquelas mulheres para, de fato, tentar ter algo com elas. E foi visto aquelas que colocaram isso publicamente. Mas será que ele não conseguiu nada com nenhuma mulher? Ou seja, a forma como ele coloca a questão, a forma como ele conflita com isso, é uma forma, para mim, que é resultado, de alguma forma, desse conflito interno que nunca acontece. Nunca. O palco dele é mantido oculto. E a vida parece muito mais bonita do que ela realmente é. E aí esse homem, quando a vida cobra, quando a exigência cobra, quando ele não tem a força interior do que ele está externalizando, ele vai lá e falha. Por quê? Porque um homem que tivesse, de fato, lidado e superado todas as questões relacionadas à pornografia, provavelmente, se tivesse conversado com essas mulheres, não teria feito isso. Foi por não ter vencido essa luta que ele não conseguiu apresentar isso. E eu acredito, é lógico, no caso do Ítalo é muito mais difícil de colocar isso, que com certeza o Ítalo tem coisas do tipo, ou seja, coisas em que ele externamente já se mostrou vencedor, mas que são fragilidades internas ainda. E é lógico que eu não acredito que seja tão grave quanto o caso do Sorani, mas que é o tipo de coisa que, enquanto você viver numa casca, continuará existindo. Porque quantas e quantas vezes as pessoas nos conhecem, nós já mostramos fraqueza aqui. Nós somos pessoas fracas. Nós não somos super-heróis. Nós não somos pessoas que se consideram o apogeu da vida humana. Humanos demasiados humanos, né? No sentido herriano, não no sentido nietzschiano, porque isso não pode. É uma noção aqui de realmente, cara, o elemento externo corresponde, em grande medida, ao elemento interno. Os meninos que vieram morar aqui e conheciam a gente antes de fora, encontraram a mesma coisa que vinham. Então, há uma noção ali de proximidade em relação a essas pessoas. O Malboro é a mesma pessoa 24 horas por dia. Quem vê o Malboro aqui na câmera sabe que o Malboro é exatamente assim lá fora. Com exceção, talvez, que ele fala mais aqui. Mas que... porque ele é um pouco mais calado fora. Mas em termos do que ele fala, é exatamente igual. Talvez até pior fora das câmeras. Mas o que eu acho que é muito doido, e aqui parafraseando o Adriles. Literalmente. É porque o Adriles, quando ele foi no Redcast, ele falou: cara, a direita é uma putaria do caramba. Assim, o Adriles falou isso. Sim. No Redcast, tá ligado? Ele falou que existe e o Adriles, eu acho que, apesar que eu discordo, uma zaralhada de coisas absurdas do Adriles. O Adriles, pelo menos, ele expõe e fala, cara, a direita, no geral, todos esses caras de direita, eles são da putaria. Uhum. Isso é uma coisa geral. Ele cita lá o Superman, cita o pessoal, fala, cara, o Superman, segundo o Adriles, tá lá no Redcast. Sério, ele falou isso. Ele falou, tipo, o Superman sai pegando todo mundo, como todo mundo. Tipo, isso é um comportamento padrão da direita. Isso é um comportamento padrão. E é reflexo dessa questão de viver uma coisa fora e outra interna. Exatamente, porque você tá vencendo o mundo, né, fora, e internamente você tá perdendo todos os dias. Sim. Então, todos eles têm essa noção de estarem enjaulados. Porque quando você assiste eles, quem assiste eles não imagina que seja isso. Mas, segundo o próprio Adriles, se ele estiver correto, a putaria na direita é a regra. O sexo na direita é algo muito agressivo. Tal qual a esquerda. Só que a esquerda é pra todo mundo sabe disso. Sim. Na direita, arrogando uma perspectiva de ser centrado, Sim. de não ser putanheiro.
E, na verdade, dentro da direita se tem essa noção da putanhada. Né? O grande Adriles aí que deu essa informação. E dá pra ver muito... É porque... É foda porque eu tento sempre escapar dessa noção psicológica e do Freud e da psicologia, mas usando o Carl Rogers, essa noção dessa empatia que eles têm pelo assunto tão fortemente tratado ser o sexo, a punheta, a masturbação, eles tratam muito disso. Sim. Eles tratam em demasiado disso. Sim. Grande parte deles cresceram como Soriani, dizendo sobre a punheta. Sim, no FAP. Então eles têm uma empatia muito grande sobre isso. E no modelo rogeriano, do Carl Rogers, a empatia não é algo necessariamente bom. A empatia é um sentimento, um afeto que nós temos muito em demasiado por algo. E essas pessoas têm um afeto muito grande pela perversão. Eles têm um afeto muito grande pela própria noção do sexo. É algo muito gritante. Não tem uma dessas personas da direita, instagramável, que o sexo não seja o padrão a ser tratado. Sim. Tanto homens quanto mulheres. Sim. Tanto é que o grande assunto corrente é qual é o homem ideal, qual é a mulher ideal. E veja, um dos sintomas muito claros disso é a questão da academia. Você fazer academia para estar saudável é uma coisa, mas você pode fazer academia, correr, jogar bola, fazer vôlei. Mas todas as pessoas que vêm nos criticar falam: vocês precisam ir pra academia. Vocês precisam ficar fortes. Vocês precisam conhecer o verdadeiro poder de seus corpos. Isso é uma empatia pelo sexo. Sim. O Mário Ferreira, antes que você venha me criticar, é justamente o ponto do Mário Ferreira na invasão vertical dos bárbaros. Sim. Os bárbaros verticalmente vão invadindo justamente por essa noção de que os músculos e o campo físico é superior à vida privada. E isso é a reprodução em demasiado do comportamento dos macacos que vem aqui criticar a gente. Não acredite em mim, vá nos comentários. A noção de ser gordo, porque veja, eu estou explicitamente demonstrando minha fraqueza. Sim. Eu sou gordo. Sim. E quando você é uma pessoa que foca muito na academia e toma, e agora é o ponto que eu quero tocar, anabolizante, está ali sua fraqueza. Uhum. Quando você toma anabolizante para ficar mais forte, desculpe, você nunca vai me convencer. Nunca. Que não é por uma questão sexual. Que não é por uma questão estética. Porque é em si mesmo. O Malboro me contou, inclusive, a facilidade, né? Que uma pessoa tem de emagrecer usando bomba. Sim. É absurdo, assim. A quantidade de calorias que você queima sentado no sofá. É que é aceleração, assim, né? Acelera não me parece que todos os aspectos que vocês estão... Porque o que acontece? O pessoal... Mas por que eu tô querendo? Só pra tu entender, tá? O Soriani, ele colocou a culpa no anabolizante. Sim. E o próprio Soriani falou que todo mundo ali toma. Sim. E dá pra saber como toma. Uhum. Quem já participou da academia, quem estuda a questão da academia, fisiologia, é notável quando as pessoas tomam anabolizante. Tá ligado? É notável. Uhum. E parece realmente ser um comportamento muito comum na direita instagramável. Sim. O anabolizante, ele participa, porque cada vez mais há uma necessidade de demonstrar seu físico e como você é superior. Não, e muitas vezes um certo esforço, né? Pra fazer uma série de outras coisas. Pra continuar acordado, conseguir fazer a recuperação do anabolizante. E aí precisa simultaneamente fazer todas essas coisas e manter o corpo, porque agora isso é parte da sua imagem, né? Então é um aspecto ali, inclusive, de rapidamente a pessoa para de usar a bomba e passa a ficar gorda. Então isso é uma parada muito assustadora. Muita gente um dia tá com o corpo ok e no outro dia tá gordo. Doideira mesmo. Então eles têm muito essa questão sexual. A academia tem essa noção sexual muito forte, porque você quer a estética, né? Uhum. Pra mulher a estética ela se ver mais bonita. Sim. Pro homem a questão estética é os outros verem ele mais bonito. Sim. Tá ligado? E ele tem essa possibilidade sexual emanente. Não tem, porque você tem... Cara, a quantidade de esportes que existem é muito grande, tá ligado? Tem a calistenia, tem o futebol, tem o futsal, tem o vôlei. Cara, tem muitos... A própria arte marcial também, Sim. que eles também praticam, mas tem muitos esportes. Sim. Mas muitos esportes. Caminhar e correr é um esporte, tá ligado? Sim. E isso é exacerbado. Então, esse comportamento, é por isso que eu acho que o Mário Ferreira Santos quebra a minha cabeça toda vez, tá? Toda vez que eu releio Invasão Vertical dos Bárbaros, eu digo, caralho, como é que ele sabia tanto, velho?
Eu discordo de um monte de coisa do Mario, essa filosofia única, concreta. Acho bom, acho legal, acho uma boa tentativa, mas parece um processo holista, mas enfim. Não gosto dessa visão dele, tá ligado? Mas eu gosto da filosofia dele. Mas o quanto ele acertou, e pra mim o grande êxito do Mário Ferreira foi sua capacidade sociológica, sua capacidade de filosofar sobre a vida cotidiana, tá ligado? Uhum. E sobre os discursos, a crítica que ele faz aos projetos políticos, as noções de ideologias que aparecem. E na Invasão Vertical dos Bárbaros, cara, que é um livro pequeno, de 100, 120 páginas, eu vou ver de fazer uma série lá na plataforma sobre ele, e também lançar um nosso. Eu não sei se dá, porque tem Dá doutoral. pra conversar com a família dele. Mas dá pra ver. A noção do Invasão Vertical dos Bárbaros, ele acerta em demasiado, tá ligado? Porque ele fala lá que, tipo, não vai ser uma questão puramente física. É uma questão extrafísica. É uma questão não no sentido imaterial, mas no sentido que não é só você ter um campo fisiológico saudável. Sim. É você ter algo que é, tipo, o interno vai estar prejudicado e o externo vai estar sendo beneficiado. Sim. Que é justamente a noção do anabolizante. O anabolizante faz com que a sua noção interna esteja completamente prejudicada em virtude de uma certa necessidade externa. Sim, mas no caso do anabolizante, eu acho que é um reflexo de um hábito deles de aderir ao caminho mais fácil. Então, repare, no caso do anabolizante, eles estão recorrendo ao caminho mais fácil em relação ao exercício. Porque pro Mário não é mais fácil. Não, mas no caso deles, eles fazem isso porque ocupa menos esforço no primeiro minuto. Então, mas não ocupa. De curto prazo deles esse é o ponto, não ocupa também. Pro Mário, tá ligado? Eu tô dizendo do ponto de vista psicológico, tá ligado? Ah, tá. Quando eles estão tomando a decisão, eles estão tomando porque eles acreditam que isso é um meio mais rápido de resolver o problema. Eu discordo bem forte disso. Não é porque é o mais fácil. Eu concordaria contigo do sentido psicológico ser o mais fácil se eles fossem pessoas que não têm tanto dinheiro. Hoje, o que você tem de desenvolvimento tecnológico e conhecimento fisiológico de determinados nutricionistas e determinadas pessoas que ensinam você a treinar, tá ligado? É absurdo. Por exemplo, é mais fácil você ter uma câmara que congela, tá? Tipo, frigorífico, tá ligado? Que hoje isso é o que é feito, por exemplo, por atores de Hollywood. Você treina, entra na câmara de resfriamento e aí você resfria o seu corpo pra ter uma recuperação muito mais rápida e aí depois você treina de novo. Você consegue treinar 3 vezes ao dia. Com a mesma qualidade, tá ligado? Uhum. Por causa de resfriamento. Porque eles têm dinheiro pra isso. A facilidade que tu tá abordando, que eu vejo que parece que é um movimento interno teu de como olhar pra anabolizante, tá ligado? Anterior. Porque se você for olhar pra eles, a maior parte deles não era rico quando começou isso. Então, entende? A maior parte deles começou a... Eu não sei quando foi que eles começaram a tomar anabolizante. Muito, muito antes de começar a ser pessoas. Então, se preocupar a ter o shape é diferente de se preocupar em tomar anabolizante. Sim. Eu não sei quando foi que eles tomaram. Sim. Se eles tomaram antes, ok. Sim. Pode ser o caso que... E eu ia dizer que outra coisa que me parece ser o caso é que o processo de adesão deles em relação aos elementos que eles de alguma forma associam, as ideias que eles de alguma forma tornam suas... também é um processo de evitar ler 30, 40, 50 páginas por dia. Então, da minha parte, do que eu vejo eles optam pelo caminho mais fácil. Eles optam constantemente pelo caminho mais fácil. Constantemente, eles dizem para eles mesmos que não importa o quanto eu perca nesse meio do caminho, desde que eu consiga demonstrar o conhecimento aqui, desde que eu consiga demonstrar o shape ali. Então, a casca externa ela substitui a necessidade desse esforço todo. E muitas vezes eles até tentam, depois que a casca externa já está bem estabelecida, eles tentam suplantar esse aspecto, indo atrás de, agora sim eu vou fazer exercício de verdade, agora sim eu vou, de fato, começar a ler. Eu não sei se tem essa reflexão não, velho. Juro pra tu, velho. Eu juro, não me leva mal, velho, mas eu vejo que tu tenta fazer uma reciprocidade do que tu sente em relação a essas coisas. Não, tipo, por que eu faria isso? Por que eu tomaria o Zempic? Pra usar o caminho mais fácil. Isso, pra depois, quando atingir lá, eu faço direito, tá ligado? Faço sem isso. Tipo, só que todo mundo que eu conheci na época da academia, todo mundo tinha uma desculpa parecida. Uhum. E ninguém para. Quando chega? Ninguém para. Sim. Tá ligado? Ninguém parou. Nunca vi ninguém parando, tá ligado? Sim. Porque aí depois ressurge o real motivo. Cara, eu quero mais disso, eu quero ser mais imponente,
visualmente, eu quero excluir, e pra mim esse é o problema. É a tentativa de exclusão da vida interna. É trocar o de fora pelo de dentro. Porque quando você tem um determinado corpo via anabolizante, por exemplo, Cariani. O Cariani é um homem que, sem camisa, ele vai se impor de uma determinada maneira que ele não precisa expor a vida interna. Sim. Ele pode ser uma pedra, tá ligado? Falando. E eu não acho que seja o caso do Cariani, tá? Só pra esclarecer aqui. Mas você pode ser uma pedra falando. Você pode não ter vida nenhuma interna. Porque o ato de estar forte é um ato que diz a imponência de que você não precisa consultar a vida interna. Tá ligado? E isso, obviamente, vai abranger um determinado grupo de homens, um determinado grupo de homossexuais incubados e um determinado grupo de mulheres. Porque todos esses agentes buscam um determinado tipo de admiração. E é muito mais fácil você admirar alguém pelo como ele se porta fisicamente do que pelo interno. O interno você precisa conversar com a pessoa, entender o que ela tá falando. Sim. E ter tempo com a pessoa, porque leva tempo. O olhar é um olhar. Tá ligado? Sim. Você olha, capta, acabou. É o elemento que é de mais primitivo. Sim, mais instintivo possível. Então tem certos grupos que admiram isso. E tá tudo bem no sentido, tipo, cara, pô, uma coisa é, pô, o Miorinho emagrecer, ficar mais forte e tal, treinar e ficar, pô, Miorinho, que bom que tu fez isso por causa da tua saúde e tal, que legal. Você não parece, porque você não é uma pessoa, nossa fraqueza, como eu disse, nossas fraquezas aqui estão expostas. Nós somos gordos, só a fraqueza nossa, tá ligado? E nós nunca, e engraçado é que quando as pessoas xingam a gente falando isso, eles acham que estão xingando a gente por um fato. Sim. Claro, né? Mas tanto eu como o Miorinho temos consciência do nosso estado atual e todos nós, eu e ele, nós não dizemos que isso é bom. Em nenhum momento a gente fala que não, seja gordo e engorde mais. Agora, nesse caso deles, é tentando propagar a mesma doença, a mesma fraqueza. Vá pra academia, fique forte, e aí você entra e a gente sabe qual é o medo da academia. Porque eu duvido que essas pessoas, como por exemplo o Ítalo Mazida, ele não conheceu um cara que era aluno dele, que era muito mais forte. Perguntou, cara, como foi que tu ficou assim? Ah, não, pô, tu esse negadinho aqui, pô, bicho, o bagulho ia ficar louco. Ou então a proximidade com o Júlio Balestrin, Cariani, porque eles treinam com essas pessoas na mesma academia, eles conversam com profissionais. Ou seja, eles sabem, não que o Ítalo tenha usado diretamente, mas eles sabem que o mundo que ele tá recomendando é assim. Sim, e que é muito fácil. Sim. E se você acredita que o brasileiro é fraco, depravado e etc., você tá levando a ovelha pros lobos. Sim. Que é isso que vai se suceder, tá ligado? Sim. Quem faz academia aí há algum tempo, ou tá começando 2, 3 meses, um mês, sabe que, tipo, você quando entra na academia, existe um certo nível de competição que você estabelece em relação aos outros. Sim. Isso infere realmente pra pessoa. Tipo, cara, aquele cara é grande e tal. Isso existe, tá ligado? E aí você vai querer buscar aquilo em algum momento, ou você vai ter uma vida interna muito forte ao ponto, cara, tá tudo bem. Esse cara focou nisso, mas eu foco nos estudos, ou ele focou nisso, eu foco no meu trabalho. Tá tudo bem, cada um tem seus pontos, cada um tem... Eu foco nisso e não tô ali ainda. Isso acontece. Mas se você acredita que o brasileiro é depravado, se você acredita que o brasileiro ele tem capacidades morais muito baixas, altamente influenciável, olha, ele votou no Lula. Fortemente preso nas amarras sociais, não é? Todo Isso. mundo tá se cagando por aí. Exatamente. Então, você tá levando a ovelha pros lobos. Sim. Entendeu? E olha que eu nem tendo a enxergar assim, porque eu tendo a enxergar um certo nível ali de livre-arbítrio nesse sentido. Eu não acho que um indivíduo médio seja dessa forma, mas o Ítalo definitivamente vê assim. O Ítalo definitivamente vê todos como fracos. Vê a sociedade, a generalidade como fraco, porque não faz parte da aristocracia. Eu acho que nesse caso é mais free want do que free will em si, tá? Acho que quando você tá muito... Eu nem discordo tanto dessa perspectiva de que o brasileiro realmente tá nessas... Porque existem boas amarras sociais, existem más amarras sociais, tá ligado? E eu acho que o brasileiro, essa pessoa que vai na academia, ele tá sendo influenciada, ele tem pelo menos o não vou fazer isso. Sim. Tá ligado? A capacidade não de ter um super pensamento sobre aquilo. Mas pelo menos a rejeição, A rejeição, tipo, ter medo, uma rejeição, seja lá por qual motivo, tipo, cara, não, melhor não, sabe? Até às vezes por dinheiro mesmo, se é caro, sei lá, tá ligado? Então, pelo menos uma capacidade específica de free want ele tem, saca? De negar aquilo. Sim. Não, e não só isso, né? Não só... a maior parte tem free wants, quanto é razoável supor que alguns têm inclusive free will, ou seja, expostos a isso não os colocariam nesse mundo. Sim. Como é o caso, por exemplo, de um padre que vai a um puteiro falar com as prostitutas ali. Ele o faz e dependendo do nível da vida interna dele, ele de fato poderá fazê-lo sem incorrer no pecado, sem incorrer em nenhum problema, porque ele tem um grande nível ali de conhecimento sobre sua própria realidade,
sobre o como despido ele está da realidade carnal dele. Mas, uma última coisa. Eu acho que essa parte é o que fecha bem aqui. O Ítalo Marcilli é um cara inteligente, não pode negar isso. Negar isso seria burro. Já vi uma outra aula dele bem dadas, assim. Conhecimento até bem interessante sobre os assuntos que ele estava abordando. Mas ele não tá nem perto de ser uma elite, tá? Isso é uma coisa extremamente importante, gente. O Ítalo Marcilli, ele não ser um idiota e ele tá fazendo essas coisas de forma consciente e tal, ele ter aderido a toda a estrutura simbólica por uma questão de marketing, ou então quando não é de marketing, é por uma questão de proximidade, mas ele definitivamente não é parte de uma elite. Ele definitivamente não é uma pessoa que deveria estar sendo guru de alguém. O fato de vocês o adorarem dessa forma indica apenas que vocês conhecem poucos assuntos que vocês estão de uma forma ou de outra tocando. E que definitivamente entre os alunos do Olavo ele não é o melhor. Entre as pessoas de direita ele não é a mais capaz. Entre as pessoas que poderiam ensinar coisas para vocês de psicologia, eu não escolheria ele no top 10. Então, há uma certa distância específica entre o tamanho do sucesso do Ítalo Marcilli e a sua capacidade intelectual. Depois que eu conheci o Metso, fazendo a menção honrosa a ele, cara, eu percebi, cara, tem ainda um pessoal ali que não faz parte dessa direita instagramável, sim, que é um pessoal ali que ainda tá por ali, que, tipo, tem muitas capacidades sobre psicologia, por exemplo, no caso do Metso, do que o Ítalo Marcilli vai ter. Sim. Tá ligado? Tipo, é um estudo muito específico, de fato um estudo católico em cima dos assuntos. Sim. E, tipo, as pessoas simplesmente não olham tanto pra ali, tá ligado? Sim. Porque é um cara franzino, é um cara que, tipo, tá estudando, é um cara que tá preocupado em resolver. E é isso que as pessoas não entendem. Quando você tem um foco específico nas coisas, que o Jung, por exemplo, chamava de trauma, né? Complexo, perdão. Tem pessoas que têm certos complexos que são bons complexos, que têm um hiperfoco, uma super capacidade de, tipo, abandonar a vida material, não em sua completude, mas uma parte significativa dela, em virtude de conseguir sanar um determinado problema. Sim, passa a ser o tema psíquico da vida dele. Sim, ele começa a, tipo, cara, eu quero resolver isso aqui. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero descobrir isso aqui, eu quero, elevar isso aqui. E aí ele realmente esquece de dormir, ele esquece de comer, ele esquece de malhar, ele esquece de uma porrada de coisa. Sim. E isso é uma vida de muitos, né? Muitos santos tiveram vidas assim, né? Eles estavam tão focados em alcançar a Deus que eles se esqueceram de todo o resto. E eu não sei onde que tem na Bíblia, pra ser muito sincero, a questão de você estar malhando. Eu não sei. Sim. Tem. E se cagar nas calças também. Não sei se. Nunca vi Jesus falando pra ninguém se cagar nas calças ou ficar na academia malhando. Sim. Né? Não tem nenhum trecho bíblico de Jesus fazendo nem flexão. Então, existe uma preocupação exacerbada em torno de coisas que não estão na Bíblia e não são indicadas pela igreja, por exemplo. Você querer estar saudável é outra coisa. Sim. Mas, como eu falei, existem milhares de esportes. Inclusive, gente, realmente tem como ser saudável sem praticar nenhum esporte. Sim. Tá ligado? Tem essa possibilidade. Sim. Você só se movimentar, andar, sair, conversar, tá se movimentando. Comer tranquilamente e estudando, porque a atividade que mais gasta calorias é a cerebral. Sim. Tipo, gasta muito mais do que qualquer outra coisa. Só que ela não vai promover músculos. Sim. Inclusive, pra quem não sabe, não tem músculo no cérebro. Sim. Então, veja que coincidência. O cérebro é apenas gordura. Gordura e algumas outras coisinhas, mas não tem músculos no cérebro. Sim. Então você não consegue, de fato, malhar o cérebro. Então, normalmente aqueles que se dedicam em demasiado a questões do intelecto, não sendo fisicalista aqui, mas só fazendo uma analogia meio capenga, é normal que essas pessoas não tenham super físicos. Sim. Ah, mas o Platão... Pô, brother, Platão quer dizer que ele era largo. Aonde eu não sei. Que ele gostava do negócio. Mas, tipo assim, beleza, o Platão levantava pedra, jogava pro caralho. Tudo bem, mas você como um católico, a não ser que você seja um pagão... E todo o resto da filosofia, né? Não, é porque a não ser que você seja um pagão e você queira imitar Platão, tá ligado? Você tem que imitar os santos que estavam imitando a Jesus. Sim. Então, assim, não tem o santo da maromba, né? Tipo, ele ficava malhando e, tipo, não tem esse santo. E é só ter um pouquinho mais de calma em relação a isso. Se você quer xingar, pelo menos, tipo assim, cara, vai fazer um exercício, vai fazer uma parada, isso como se isso fosse um xingamento, né? Mas
Só deixando claro que tanto eu como o Meurin sabemos que nós somos gordos, sabemos que isso é ruim, sabemos que isso é uma fraqueza nossa. Só que a gente não mistura isso com transformar isso numa virtude universal. Sim. Ah, gente, ó, eu sou gordo, seja gordo, viu? não. Cara, tá tudo bem, isso é com a tua vida. Tipo... Que é muito diferente do direito de estar gravado. Sim. Transforma isso numa virtude universal. Sim. Pessoal, muito obrigado, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente ainda vai tocar em outras figuras da chamada direita instagramável. Talvez a gente faça até outros vídeos do Italo Marcílias, vai ver ainda o que a gente vai fazer. Dá pra fazer, sim. Tem pelo menos mais 2 ou 3 tópicos que ele toca, que são tópicos interessantes pra mencionar. Muito embora, pra ser muito sincero com você, eu fico me perguntando se faz algum sentido a gente tocar em tópicos como temperamento, camadas de personalidade, quando outras figuras serão muito mais passíveis. Não, mas tem certas coisas a serem criticadas, assim. Tem outros. É possível. A gente vai ver como vai fazer. Mas de qualquer jeito, não deixe de entrar na nossa plataforma altalinguagem.tv e que tem disponível todos os episódios que ainda não estão postados aqui, que já estão postados por lá. Além disso, pessoal, lembra de curtir, comentar, compartilhar. O canal tá crescendo, é muito importante. E principalmente se inscreve, cara. Porque aí vai chegar em mais gente. O YouTube tá se inscrevendo já. Tá muita gente assistindo e tá se inscrevendo, a turma já. Tá? Brabo. O pessoal comentando, me inscreveu. É porque o YouTube ele faz isso. Pega lá então sua inscrição. Se você já tá inscrito, pode ser que o YouTube tenha te desinscrito. Valeu? Forte abraço, tamo junto. Até logo mais. Valeu!